Gente, tem muita coisa para você olhar no rodapé. É altura, material, cor, combinação. Mas vamos começar aqui. Você sabe para que serve um rodapé? Todo revestimento que é colocado no piso, normalmente quando ele encontra a parede, ele sempre fica um pouquinho afastado ali, tanto em relação ao acabamento, tanto pela dificuldade do encontro desses dois materiais. Então essa folguinha normalmente é suprimida ali pelo rodapé. O rodapé vem e dá esse acabamento em cima dessa junção entre piso e parede. Outra função também muito importante é proteger a parede. Então a parede ela tem uma pintura, é muito mais sensível a manchas, a água. Então o rodapé vem e consegue dar esse acabamento e protege, como se fosse uma moldura de proteção ali, um sapatinho para nossa parede. Bom, agora que a gente já sabe para que ele serve, então vamos entender como escolher o melhor para você. Bom, primeiro de tudo, para a gente começar aqui, vamos falar sobre as instalações que podem ser utilizadas em um rodapé. Primeiro a gente vai falar sobre o tradicional ou externo. Como eu já falei, ele é o tradicional, aquele que fica para fora da parede, ele fica protuberante à parede, dando esse acabamento ali de moldura. Ele é o jeito mais prático de ser instalado. Normalmente ele é instalado após a obra, então depois de tudo está colocado no lugar, você vem e coloca o rodapé. Dependente do material que a gente vai comentar logo em seguida aí, todos podem ficar nessa formato aí externo. A única desvantagem que eu vejo em relação ao externo é principalmente a parte de acumular poeira. Então como ele fica externo, ele fica com aquele ressaltinho ali, fica acumulando poeira e acaba ficando difícil de limpar. Você tem que ser um dia específico para limpar ele, porque quando você limpa o piso, você acaba não limpando o rodapé porque ele fica em outro ambiente. Ele fica num nível um pouquinho para cima. Outra forma de instalar é o rodapé embutido. Aí já nesse formato aqui a gente já precisa de uma mão de obra mais especializada, porque ela precisa ser cavada ali ao começo da parede para ele conseguir colocar alinhado com o acabamento. Então tem reboco, massa, pintura. Para ficar bem alinhadinho ali, precisa de uma mão de obra bem detalhista, bem especial para conseguir dar o acabamento que esse rodapé precisa, tá? Obviamente, por conta dessa trabalheira toda, o rodapé embutido acaba sendo uma instalação muito mais cara do que o tradicional, mas olha a vantagem, ele já não tem aquela cabecinha ali para ficar acumulando poeira, porque ela fica toda interna à parede e fica bem mais interessante dessa forma. Outra forma de instalação é o rodapé invertido. Aí já é uma instalação um pouco mais específica, ela também é embutida, então ela precisa ser recortada ali a parede para conseguir colocar em cachaça invertido, só que ele fica ali num formato negativo, diferente do outro que é alinhado com a parede, com o acabamento da parede, ele fica num formato negativo, tipo um nicho de banheiro, só que ele tem alguns detalhezinhos a mais aí que a gente vai comentar mais ao final do vídeo, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre os materiais. Aqui tem bastante material que a gente pode utilizar para rodapé. O primeiro e mais tradicional de todos é o porcelanato. Normalmente o porcelanato é utilizado do próprio piso, então do jeito que vem o piso a gente consegue utilizar umas sobras do piso ou comprar piso a mais ali para a gente conseguir colocar ele no rodapé também. Dependendo do formato desse porcelanato, ele pode ficar um pouco marcado por conta dos rejuntes. Então, se é um revestimento ali de 60 por 60, acaba ficando com um rejunte de 60 por 60 na vertical. Então, esse é um dos pontos negativos que acaba ficando um pouco mais marcado e não tem aquele efeito mais linear, mais contínuo na parede. Outro detalhe também que vale a pena mencionar é que o porcelanato, como eu já mencionei, ele é bonito só na face. Então, no meio ali, no miolo dele, tem aquela aparência ali de argila. Então, se for uma cerâmica ele é laranjado, ou senão ele tem outra cor que não é a interessante que a gente precisa aqui para frente. Então se ele for assentado de forma tradicional ou externa, então ele acaba ficando com a aparência em cima não muito bacana. Aí é melhor que acumule poeira mesmo. Brincadeiras à parte, tem solução quando ele fica nessa forma, a gente consegue pintar essa parte de cima ou utilizar um porcelanato que já foi preparado para isso. Então ele tem esmalte aqui na parte de cima, mas acaba perdendo a vantagem de ser um custo interessante, porque você aproveita o mesmo material e acaba ficando um pouco caro para utilizar essas peças de porcelanato utilizadas especificamente para rodapé. Outra forma de solucionar isso é deixar ele de forma embutida. Então, quando ele fica embutido, toda essa parte que é feia aqui da parte de cima fica embutido, você acaba não vendo, só vai ver sua face. Outra vantagem de ser embutido, hein? Quando se vai utilizar porcelanato. Outro material também super interessante é o EVA. O EVA ele é bem flexível, essa é uma das maiores qualidades dele, então para ambientes curvos ou fora do esquadro, o EVA vai se encaixar super bem porque ele é bem molinho. Ele é super fácil de instalar, porque você mesmo consegue instalar ele, porque ele é como se fosse uma borrachinha, né? E o custo dele é muito baixo, assim, comparado com os outros, então ele é fácil de instalar, então você mesmo pode instalar, já baixa o custo, e o custo dele de material também é barato, então ele é um material bem acessível. Mas aí ele tem dois pontos ali que não são muito interessantes, que é em relação à limpeza, ele encarde um pouco mais, porque ele tem um pouco mais de porosidade, não é tão resistente assim a impacto e principalmente a pets. Então se você tem gato, cachorro, cuidado, gato arranha o rodapé, ele afia as unhas ali no rodapé,
e em pouco tempo já vai estar bem estragado. Como ele é tipo uma borracha, ele acaba se desfazendo com muita facilidade, tá? Outro material também muito utilizado é a madeira e o MDF. Vamos falar especificamente da madeira agora. Aí aqui é uma madeira mesmo, madeira natural. Pode ser interessante se você quer combinar, às vezes, as suas portas, tem a aparência de madeira, madeira com maru, IP, alguma coisa nesse sentido. Ele consegue fazer uma continuidade da sua porta ali, vai ficar legal, combina com os alisares. Ele também pode ser feito de madeira com pintura, então ele é de madeira, o corpo dele é de madeira, mas ele tem uma pintura, acaba ficando branquinho. Outra madeira também que é utilizada é o MDF, que não é bem uma madeira, mas está ali na família, né? Na verdade ele é um MDF Ultra, que é um MDF que tem um tratamento ali para ficar mais resistente à água. Se você não sabe, o MDF ele é bem sensível, então bateu a água ali, normalmente ele estufa, né? Fica com aquele aspecto estufado. Aí esse de MDF ele já tem um acabamento tipo laqueado, ele já fica com uma aparência bem mais interessante, branquinho. E mesmo ele sendo esse MDF RU, que é um pouco mais resistente à água, tem que tomar cuidado, tanto de madeira, tanto de MDF aqui, eles não se dão muito bem com água, então se sua rotina de limpeza é jogar água na casa e depois raspar, nem inventa de botar esse tipo de rodapé que não vai aguentar muito tempo com você não, vai estufar o MDF e a madeira fica desfiada e não vai dar muito certo em pouco tempo. Aí se você gostou do MDF Ultra que eu falei, que é branquinho, existe uma solução que aí é super resistente, que é o poliestireno. O poliestireno é o mais famoso hoje em dia, é muito utilizado porque ele é bom em quase tudo. Ele é muito resistente a manchas, a impacto, então bater ele não vai quebrar, não vai lascar, ele é bem resistente. Normalmente ele é utilizado ali de material reciclável, então ele tem uma sustentabilidade legal, isso é bacana. Ele fica muito bem, tanto branco, tanto preto, ele fica muito bem com quase todos os pisos, então piso amadeirado, piso vinílico, piso de porcelanato, todos encaixam muito bem. Como ele é bem neutro, quase sempre ele fica muito bonito com esses outros, qualquer pisos aí que você vai utilizando. Ele pode ser lisinho, pode ser frisado, que aí é como se fosse um friso, aí pode ter um friso, dois frisos, tem alguns desenhos ali em relação à aparência da face dele. Ele tem uma espessura interna que é bem interessante para reformas, então você consegue colocar esse rodapé de poliestireno por cima de um rodapé existente, olha que legal. Ou senão ele consegue passar fiação por trás dele, então você consegue transferir elementos elétricos ali sem ter que quebrar a sua parede, então você consegue passar pelo rodapé, que é muito interessante também. Ele é super fácil de ser instalado, é colocado tipo com silicone, então a aplicação dele é muito simples, fácil de limpar, imune a pragas. Caramba, é o melhor rodapé do universo. Onde é que eu compro esse trem? Mas aí tem um detalhe, sempre tem um detalhe. O valor dele é um pouquinho mais salgado do que os demais, tá? Mas depende muito da marca, depende muito da qualidade, mas ele normalmente é um pouco mais caro. Se você gostou dele e quer uma alternativa parecida com ele e barata, existe o rodapé de PVC. O PVC, diferente lá do poliestireno, ele tem uma flexibilidade, porque normalmente a estrutura dele já é um pouco mais flexível. Aí ele tem várias qualidades. Ele lembra até o forro PVC, então ele tem de várias qualidades. Ali o PVC tem eles mais simples, né, que parece mais o forro de PVC. Tem ele mais estruturado, que aí lembra mais o poliestireno, com acabamento ali, tipo uma laca por lá de fora, que fica bem interessante. Tem ele com estampas amadeiradas, estampas branco, preto e por aí vai, tá? Outro rodapé que já foi muito utilizado e hoje já não é tão utilizado, principalmente em ambientes residenciais, aí já é o rodapé de granitos, mármore, essas pedras naturais. Bom, uma coisa que a gente pode falar é que eles são bem resistentes, principalmente a família dos granitos. Porém, como é uma pedra, então ele tem um custo um pouco mais alto do que os demais. Outra característica super legal também é que a aparência do topo dele é a mesma da face, então as pedras naturais só precisam de um polimento para ela trazer aquela cor que ela tem, aquela vivacidade que ela tem, ou os veios de um mármore. Então isso é bem interessante, diferente dos porcelanatos que eu mencionei. Então a aparência do topo ali da cabeça vai ser igual a da face. Porém, como os granitos e mármores acabam tendo uma característica ali muito pesada em relação a veios, pintinhas, hoje em dia eles não estão sendo muito utilizados, além do custo, por conta da estética. Então ele acaba pesando um pouco o ambiente, eu não gosto muito de utilizar. Mas para ambientes que tenham muita limpeza, ambientes públicos, hospitalares, que tem limpeza recorrente, eles já são uma boa utilização ali, porque eles são bem resistentes mesmo, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre o queridinho do momento, que é o rodapé invertido, que eu mencionei lá no começo, que é uma instalação um pouco diferente e além disso ele é meio que um material, meio que uma instalação. Bom, rodapé invertido normalmente é um perfil metálico, normalmente de alumínio. O que mais chama atenção nele é que ele dá essa aparência que a parede está flutuando, a parede não encosta no chão, fica uma aparência bem futurística. Para ambientes pequenos fica maravilhoso, dá aquela sensação de amplitude para apartamentos pequenos. Normalmente ele é vendido ali em barras, né? Então tem barras de alumínio ali que são colocadas, tem que ter esse preparo da parede, ele tem que ser colocado
antes de finalização do acabamento, que você precisa cortar a parede, colocar o perfil, então é uma instalação bem específica, bem detalhada, difícil de fazer, ou seja, vai ser um custo mais alto de instalação, uma mão de obra especializada, porque senão o acabamento não fica legal e fica meio estranho, em vez de ficar bonito vai ficar feio. E como ele fica nesse negativo, tem um detalhe importante também em relação ao piso, então o piso tem que entrar, ele é mais dificinho de instalar. Mas outro detalhe que é maravilhoso desse rodapé é a possibilidade de você conseguir colocar iluminação. Como ele é um negativo, ele é quase um negativo de gesso, ele é quase uma sanca de um gesso, né? Então ele tem essa propriedade ali de cava, então ele faz um movimento de cava que você consegue embutir fita de LED. Meu Deus! Gente, isso aqui para um corredor, para balizar algum tipo de espaço, fica sensacional. Então você consegue colocar num corredor, consegue colocar numa rota de banheiro, para você conseguir ir ao banheiro ali sem uma luz te ofuscando, só te guiando para... Nossa, vai ficar lindo demais! Mas agora os detalhes aqui que vale a atenção, caso você se interessou por esse tipo de rodapé, dependendo da altura do perfil, ele fica bem baixinho, fica muito encostado na parede, ele acaba não protegendo tão bem a parede. Ou seja, se você for limpar às vezes a parede, encostar muito, tiver um rodo muito alto, algum equipamento muito alto, pode acabar sujando, batendo na sua parede e machucando a parede. O rodapé então não vai ter aquela função primária ali de proteger o começo da parede. Por conta dele ter esse negativo, ele pode acumular ali um pouquinho de sujeira, fica mais difícil de limpar, mas nada que um robozinho aspirador ele não consiga resolver. Olha eu limpando a barra aqui do rodapé. E outro detalhe que eu já mencionei, mas vale mencionar de novo, é que ele precisa ser previsto em projeto antes, porque você precisa instalar ele antes do acabamento final, então ele tem que ser instalado ali antes do reboco para conseguir, junto ao reboco, você conseguir dar o acabamento depois com pintura e por aí vai. Semelhante ao rodapé embutido, tá? Então toma esse cuidadinho que vai dar tudo certo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre orientações gerais aqui de todos os rodapés, tá? Normalmente o rodapé é comprado em metro linear, então você tem que saber o perímetro ali, o tanto de comprimento que vai ter em cada ambiente para conseguir comprar. A maioria deles é vendido em barras, então é barras de 2 metros, 1 metro, então você precisa saber quantas barras você vai precisar baseado no perímetro do seu ambiente. Quando vai utilizar algum tipo de revestimento, painel, alguma coisa na parede, eu particularmente não gosto de colocar rodapé para depois começar esse revestimento, então eu gosto de encostar isso até o chão, mas isso é bem particular. Eu gosto quando tem algum elemento na parede que ele encosta no chão para que não fique interrompido. Se você vai utilizar algum tipo de rodapé de sobrepor, tipo de poliestireno, deixa para aplicar ele depois que a marcenaria já está toda instalada, a obra já está quase finalizando, é a hora de entrar os rodapés. Dessa forma você vai precisar de menos material e a instalação vai ficar muito melhor. Então os guarda-roupas, bancadas, tudo vai ser encostado na parede e onde eles estiverem não vai precisar de rodapé. Olha que legal, você vai economizar bastante rodapé e a instalação final vem dar o acabamento, vai ficar bem melhor. Caso você pretenda utilizar rodapés de tamanhos diferentes ou de aparências diferentes, uma boa ideia é trocar só em ambientes que estão isolados ou estão em ambientes diferentes. Caso você vai utilizar em um ambiente integrado, quase sempre não fica muito legal. Mas ambientes diferentes, área íntima com área social, tem uma porta, parede separando, aí já encaixa muito bem. Você pode colocar esses rodapés aí de aparência e de alturas diferentes que vai ficar legal. Falando de altura, uma dúvida muito recorrente é em relação a qual altura eu coloco do meu rodapé, 10, 15, 20, 30 centímetros. A ideia, gente, é que quanto mais baixo for o pé direito, mais baixo será o rodapé, porque se o rodapé ficar muito alto e o pé direito é muito baixo, o pé direito é essa altura que a gente tem, do chão até o teto, tá? Acaba dando um pouco de sensação de achatamento, mas isso é muito particular, depende muito do projeto, depende muito da intenção, que é o que eu falo bastante, se sua intenção é essa, de fazer essa moldura, vá a fundo. Mas não tem bem um errado. Ele estando lá e protegendo a parede, tendo todas as funções de dar o acabamento. Se você colocar um rodapé mais alto em um ambiente pequeno, não tem nenhum problema. Mas eu particularmente gosto do mais baixinho e gosto de fazer o alinhamento dele com o rodapé de outras coisas. Então o sócolo da bancada, o começo do guarda-roupa, então fica todo mundo alinhadinho ali, normalmente em 10 centímetros, no máximo uns 15 centímetros, mas isso é gosto particular, tá? E aí, você sabia que tinha tanto de material, tanto de tipologia, é muita coisa, né? Mas no final das contas todos têm a mesma função, que é conseguir dar um pouco mais de acabamento e conseguir proteger um pouco mais a sua parede. Qual desses aqui que eu falei que você não conhecia, ou que chamou a sua atenção, você colocou na sua casa, gostou, não gostou, deu certo? Deixa nos comentários que eu quero saber, tá? E se você gosta de vídeo assim informativo, review de projeto, se inscreve nesse canal que sem dúvida vai ser muito bom para você. E eu vou deixar esses vídeos aqui, se você está nessa saga aí de pesquisar para conseguir ter a sua casa cada vez mais linda, esses vídeos aqui com certeza vão te ajudar, tá?